Com o apoio de Saga Comunicação em áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando, com Alan Felipe. Olá, eu sou Alan Felipe, muito obrigado por você estar aqui, um grande abraço, Deus te abençoe. Esse é o podcast Reconquistando, estamos nas principais plataformas de podcast e também no canal Reconquistando que eu amo no YouTube. Obrigado por você estar aqui. Gente, antes do assunto, cabe lembrar que você, que tem um testemunho, tem um relato a nos mandar. Eu quero dizer que o WhatsApp que era direcionado para isso, ele não existe mais, Ele foi hackeado, nós tivemos que bloquear o número, Mas nesse momento, se você tem seu testemunho, seu relato, seja o que for, se você saiu da depressão, se o Reconquistando que eu amo te ajudou, seja para reconquistar, seja para sair da depressão, seja para dar a volta por cima, envie seu relato pra gente através do e-mail reconquistandoqueuamo@gmail.com. Este e-mail por enquanto está recebendo apenas os relatos, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, é uma honra ter ajudado você, é uma honra ajudar você. E você que não conseguiu ainda dar a volta por cima, que você não conseguiu, se você quer a restauração do seu casamento, do teu namoro, tenha certeza absoluta que sempre vai acontecer o melhor pra você, tá bom? E é sobre isso, restauração de casamento. Hoje vou falar para você que passou pelo divórcio, você que passou aí infelizmente por essa situação difícil, porque realmente é difícil, porque não envolve apenas a questão sentimental, envolve um todo. Como eu sempre falo, casamento não é só sentimental. Por que as pessoas estão sofrendo tanto? Porque elas acreditam que casamento é só sentimental. Quando você passa pelo divórcio, você vê que não é. Quando você passa pelo divórcio, o sentimental, ele é uma das últimas coisas a entrar em cena, Primeira coisa, vem os prejuízos, tanto financeiros, os prejuízos emocionais, os prejuízos psicológicos, veio várias coisas, porque o casamento é um todo, ela é uma instituição sagrada, vamos dizer assim, Então não se trata apenas de sentimental. Eu conversando com as pessoas, eu vejo que a grande maioria foca apenas no sentimental. E esse é o grande problema, porque elas deixam os sentimentos, as emoções tomarem de conta de si e elas não conseguem abrir-se para a realidade. Já existe uma situação difícil, que é a questão do divórcio, que é a questão de outros problemas que são consequências do divórcio, mas as pessoas elas não conseguem entender, porque primeiramente elas não aceitam o fim. E aquela coisa, por não aceitar o fim, faz um monte de coisa que você não deve fazer e aquilo que é ruim fica pior. E hoje nós vamos falar justamente sobre essa questão de restauração de casamento. O que é restauração de casamento? Primeiramente, você que está buscando a restauração de casamento, você realmente sabe o que significa restauração de casamento? Primeiro, você sabe o que significa restauração? Porque eu vejo as pessoas quebrando a cara. Como eu sempre falo, tem pessoas que pioram a situação, repito, porque elas não conseguem enxergar a realidade. É por isso que elas pioram a situação. Tem pessoas que pioram a situação porque elas acreditam que a única coisa que elas precisam é do marido e da esposa de volta. Tudo bem, repito, é uma entrega, é um casamento, é uma família, é uma vida. E óbvio que você vai passar por suas tristezas, e óbvio que você vai passar por suas decepções, mas acreditar que tudo se resolve apenas com a pessoa voltando é pedir para sofrer de novo, como infelizmente eu vejo muitas pessoas voltando. Que começa assim, vou explicar aqui. Começa da seguinte forma: a pessoa passa pelo rompimento de um casamento, o marido vai embora, a esposa vai embora. De repente a pessoa começa a entrar em contato, E ela fala o seguinte: Alan, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero minha família de volta, eu quero. Tudo bem, eu não estou dizendo que não pode haver isso, eu acredito que vai haver, eu torço para que isso aconteça. Mas antes da restauração, você precisa saber qual é a coisa mais importante para você. E você sabe qual é a coisa mais importante para você? Aí a pessoa sempre me responde, a grande maioria me responde o seguinte: meu marido de volta, minha esposa de volta, para termos uma família feliz. E eu pergunto: será que somente a volta do seu marido e da sua esposa vai resolver o teu problema? E a grande maioria fala que vai. Aí, muitas vezes acontece
da pessoa voltar, né? A pessoa ora, a pessoa reza, né? As pessoas que estão numa religião oram, reza e faz o contato zero, passa um tempo, a pessoa volta de novo. Aí acredita que o casamento foi restaurado. Só que aí passa um tempo, as mesmas coisas que aconteciam e que fizeram que essas pessoas se separassem começou a acontecer de novo. Começou a aparecer de novo as brigas, as rusgas. Começou a acontecer de novo as mesmas coisas, as agressões, as palavras, as ameaças. E aí a pessoa se pergunta o seguinte: poxa, não mudou nada, tá a mesma coisa. Ele não mudou, ela não mudou, continua o mesmo cafajeste, continua a mesma pessoa de antes. Aí novamente vai um rompimento. Aí a pessoa falou o seguinte: Alan, eu entrei no segundo deserto. Não, você não entrou em segundo deserto, porque segundo deserto não existe. Na verdade, você nunca saiu. Você viveu ali numa miragem, acreditando que a volta da pessoa era a única coisa que você precisava na tua vida. Você viveu ali uma ilusão, acreditando que a única coisa que você precisava era da volta dela. E você viu que não era. E aí, Alan, o que acontece? O que está acontecendo? O que está acontecendo no nosso meio? O que será que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar da sua cabeça essa ilusão de que tudo vai se resolver apenas quando ela voltar. Acreditar que isso é a única coisa que você precisa na sua vida. Não é verdade isso. Não é verdade, e você sentiu na pele que não é verdade. Mas então, e aí? Quando eu falo para as pessoas que não existe restauração de casamento, as pessoas faltam me matar. E você nesse momento deve estar também me acabando aí. Como assim, seu herege, seu louco? Tem pessoas que me chamam disso, de herege, louco, quando eu falo sobre isso. Quer dizer então que Deus não tem poder de restaurar uma família? Opa, peraí, eu nunca falei que uma família não pode ser restaurada. Alan, mas casamento é família. Tudo bem, é sim. Mas você está confundindo as coisas, eu vou te explicar aqui. Eu nunca falei que Deus, caso você crê em Deus, né, que nós falamos também para outras pessoas de outras religiões, caso você crê em Deus, nunca falei que Deus não pode restaurar uma família. Pelo contrário, todo santo dia recebo lá de pessoas que falam o seguinte: Alan, nós nos separamos, divorciamos, né? Vamos viver nossas vidas, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, tantos anos, nós voltamos, nos casamos de novo e nossa vida está muito melhor do que antigamente. Todo dia eu recebo isso. Agora a questão é você entender que não existe restauração de casamento. Por quê? Porque casamento é algo imaculado, a Bíblia fala isso. Casamento é algo eterno, é imaculado, que não se rompe, não se corrompe. Quem se corrompe são as pessoas. E eu quero aqui te explicar uma coisa aqui. Casamento é o seguinte: é como se Deus, caso você crê, repito, te desse um diamante. E ele fala o seguinte: olha, esse diamante aqui ele é indestrutível. Mas não é o fato dele ser indestrutível que você não possa perdê-lo. Então, você tem que agir dessa forma, agir assim, 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 para que você não perca ele. Porque se você agir de forma irresponsável, você vai perder. Ele é indestrutível. Mas o fato de ser indestrutível não significa que você possa perder. Caso você esteja me entendendo, é assim que funcionam as coisas. Casamento não é apenas a união de duas pessoas. Casamento é uma instituição que envolve tudo. Que envolve desde o sentimental, que é a base dos dois, que parte para a questão de filhos, que parte para a questão social, que parte para a questão psicológica, que parte para a questão financeira. Casamento sem dinheiro às vezes dá problema. Inclusive a grande maioria das pessoas se separam devido a problemas financeiros. Envolve tudo isso. Então, Deus te deu um diamante. Ele é inquebrável, mas você pode perder caso você for irresponsável. E é assim que acontece. Você começa a ser irresponsável no seu casamento, né? Quando eu falo irresponsável, você começa a ver as coisas de forma imatura. Você começa
a ver certas situações, você não renuncia, e muitas vezes você se casa com uma pessoa, né, que aquela pessoa é completa, você sabe muito bem que aquela pessoa não é pra você e você insiste nisso, e aquele negócio, quando dois não se ajudam, não acontece nada, né? E existem vários fatores que faz quase que você perca esse diamante. Aí você perdeu, você passou pelo divórcio, ele continua intacto, o casamento é uma instituição, mas só que você perdeu ele, você passou por um divórcio. E agora? Só que aí você começa a acreditar que o diamante se quebrou. Não, o diamante não se quebrou, você perdeu o diamante. E agora o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é aquilo, né, aquela parábola maravilhosa lá em Lucas 15, que é a parábola da dracma perdida. Tem o filho pródigo, mas começa com a parábola da dracma perdida, onde uma mulher, né, ela tinha uma medalha. Eu não vou entrar na profunda questão porquê dessa medalha, mas a mulher tinha uma medalha, aquela medalha era muito importante, só que ela perde essa medalhinha, ela perde essa moedinha, né, que as mulheres tinham de adorno. E aí, o que ela fez? Ela começou a limpar a casa, porque ela limpando a casa, pegando os restos de sujeira, ela limpando, ela varrendo, ela fazendo aquela faxina, ela certamente encontraria aquela dracma perdida. Ela certamente encontraria aquilo que ela perdeu. E foi nessa limpeza que ela acabou achando. A dracma estava lá. E o que ela fez? Ela começou uma limpeza dentro de sua casa. E como isso é uma parábola, a gente pode, obviamente que essa palavra, ela tem Jesus explicou a parábola explicando como é que era o reino de Deus, mas isso também se aplica em várias outras coisas em nossas vidas. O que acontece é que, assim como aquela mulher nos ensinou, nós precisamos limpar aquilo que precisa ser limpo, para então a gente encontrar aquilo que a gente busca. A gente precisa limpar as nossas crenças limitantes, nossa dependência emocional. Nós precisamos limpar os nossos exageros. Nós precisamos limpar o nosso ego. Nós precisamos limpar o nosso coração, nossa mente. E aí sim nós encontraremos esse diamante, essa dracma. E quando você limpa tudo isso, você passa por quê? Por uma restauração. Porque o nome já diz, restauração, né? É você restaurar algo que se quebrou. E o que se quebrou ali? Foi o elo, a confiança, que fizeram vocês perder o casamento. O que se quebrou ali foi a união entre vocês, não foi o casamento em si. Eu quero que você entenda isso. Eu vejo muitas pessoas, eu tô orando para a restauração do meu casamento. Casamento é feito por pessoas. Se você ora, se você reza, tudo bem, mas você precisa entender que para que isso aconteça, é necessária a verdadeira restauração, que é a sua restauração. A tua família restaurada é o resultado do quanto você se permite ser restaurado. Mas o grande problema das pessoas é acreditar que restauração é volta. Aí elas acabam voltando, faz campanha, faz novena, nada contra, faz campanha, faz novena, fica dias sem comer, tem aí um problema estomacal, né? Tem gente que é internado nesse tempo. Eu conheci pessoas que foram internadas devido a um problema de úlcera, devido a uma gastrite muito forte, porque passou dias sem comer. Não sou contra jejum, porque eu também jejuo, mas de forma inteligente. Você precisa entender isso também. A questão de jejum não é você ficar sem comer, barganhando as coisas. Existe um propósito do jejum. Isso não é assunto para esse canal. Se você quiser saber mais, lá no meu outro canal, o Metanoia em Mudança, eu falo sobre isso. Mas pessoas, elas querem barganhar as coisas. Aí tá, a pessoa volta, fez todo um sacrifício, fez todo um rebuliço, a pessoa volta. Um mês depois se separa de novo, porque ela acreditou veemente em seu coração que a volta da pessoa era a única coisa que era necessária na vida dela, e ela viu que não era aquilo. Por quê? Porque a dracma continua perdida, o diamante continua perdido. Não houve restauração. Restauração é algo interno. Eu sempre falo de restauração interna e externa. Tudo aquilo que está no nosso externo, tudo aquilo que a gente vê em nossa vida é resultado no nosso
comportamento interior, é resultado de nossa atitude interior, resultado de nossos pensamentos, sentimentos, nossas ações. Famílias podem sim ser restauradas, mas isso depende da tua restauração. Depende o quanto você aprende nesse momento. Depende o quanto você olha mais para si do que para os outros. Depende o quanto você se entrega e deixa de lado o ego. Alan, mas só que quem me traiu foi ele. Tem muito disso, né? E tem pessoas que até mesmo me xingam por causa disso. Mas foi ele, foi ela que me traiu. Ele e ela que fez isso, ele e ela que fez aquilo. Gente, por mais que ele tenha feito algo, ela tenha feito algo, isso não significa que a gente não deve olhar para dentro de nós. E eu vou ser relutante e persistir até o final, dizer que não importa se ele e ela fez alguma coisa, a vida é uma evolução e precisamos sempre olhar para dentro de nós. Se o cara fez alguma coisa, se ela fez alguma coisa, tudo bem, ela vai pagar por isso. Tudo tem um preço. Mas o problema é que ainda estamos presos em nosso ego. E esse ego está ferido. E ego ferido só nos traz desgraça. Porque a gente só pensa no mal que as pessoas nos fizeram. Estou dizendo aqui que você não vai sofrer por causa disso. Nós precisamos sempre olhar para nós. É tanto que a Bíblia fala, ó, primeiramente tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão. Porque a Bíblia nos ensina, primeiramente eu, minha melhora. Não importa o quão santo eu pareça ser. Não importa o quão bom eu pareça ser. Todos os dias eu tenho que mudar. Para que cada situação dessa que aconteceu, eu possa ser uma pessoa forte, madura o suficiente para agir. Não cometer os mesmos erros que eu cometi, para não cometer, entrar em cilada, mas sim agir de forma certa. Mas o problema é que a gente nunca olha para isso. E tem esse problema gravíssimo das pessoas quererem de todas as formas que as pessoas voltem para elas sem estarem preparadas. Aí existe muito isso. Eu quero de volta. Você quer de volta? Tudo bem. Eu espero que Deus te mande de volta, mas eu espero que você esteja preparado para isso, preparada para isso. Porque é uma pergunta que eu sempre faço. Então, você está preparada para volta da pessoa? Sim. Aí volta e fica a mesma porcaria de sempre e acaba se separando de novo. Aí fala que entrou no segundo deserto. Não, você nunca saiu do deserto, na verdade. Você está vivendo uma miragem, uma ilusão. E agora você aprendeu o que se fazer. Eu sempre falo tem uma frase, né, que é um pouco até radical, mas é verdade. Quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. E muitas vezes você aprendeu pela dor. Essas pessoas que insistem em querer aprender a volta, sem olhar para a restauração, entender que a restauração é interna e que a família restaurada é a recompensa daquilo que você tratou no seu interior, né? Quando a pessoa não entende isso, ela vai às vezes aprender com a dor. Mas é melhor aprender com a dor do que não aprender nunca, né? Mas infelizmente tem pessoas que não aprendem nunca. E é por isso que sofre pro resto da vida. Então entenda isso. Casamento, não tem restauração de casamento. Restauração interna. Aquilo que eu falei, Deus te deu um diamante. Ele é inquebrável, incorruptível. Agora basta você saber como agir, como administrar, saber como realmente fazer o certo, para que você não caia em ciladas. Não é pelo fato dele ser inquebrável que você não pode perdê-lo. E como eu falei agora há pouco, coloquei aqui a parábola da dracma perdida. Limpa, faça a limpeza, arrume a tua casa, arrume o teu interior e você vai encontrar as respostas para a tua vida. Toda essa questão de arrumar o teu interior, de restaurar a si mesmo, não importa se você é casado, se você é noivo, se você é solteiro, se você terminou o namoro agora. Quando você limpa a casa, quando você limpa o seu interior, quando você olha para você, quando você vive sua vida, as respostas irão aparecer. Então você casado, entenda, não existe restauração de casamento. Casamento é eterno, é imaculado. Agora, existe restauração de pessoas. É isso que acontece. Quando pessoas se restauram, as coisas mudam. Já falei aqui e torno a repetir. Quantas pessoas se separaram, divorciaram, depois de anos voltaram, se casaram novamente e a família estava melhor do que antigamente. É restauração, verdadeira. Não é apenas o fato de voltar. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja doendo, aprenda isso daqui. Tudo começa em você, tá bom?
Esse foi o podcast Reconquistando as principais plataformas de podcast e também no canal Reconquistando que eu amo no YouTube. Obrigado, gente. Beijo no seu coração. Esse podcast foi produzido pela Saga Comunicação e Áudio. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe e juízo.